E se Ronaldo Fenômeno se tornasse dono do Corinthians? Será que o clube iria deslanchar de vez? Será que o Corinthians ele iria caminhar agora no rumo certo ao sucesso, como, por exemplo, aconteceu com o Flamengo? Será que o Ronaldo, como dono, ele traria à tona vários casos de sujeira que acontecem e aconteceram durante várias gestões do Corinthians? E ele mexeria em algumas gavetas, digamos que perigosas, que a gente até tem noção que acontece, mas que, com ele no comando, traria a público de vez? Meus amigos, abriu-se uma possibilidade, vamos conversar aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. O Ronaldo ele fez a sua realização no Charla Podcast, a sua participação, e que lá ele acabou se entusiasmando com a possibilidade dele se tornar dono de uma possível SAF que pode abrir no Corinthians. E não só isso, como ele trouxe vários assuntos, como a relação sua com a CBF, a tentativa dele ser presidente da CBF que não deu certo, e etc. E nessa do Corinthians, ele se entusiasmou bastante, deu para perceber. Porque o Ronaldo é uma figura muito identificada com o Corinthians. E quando você fala de sociedade anônima do futebol, apesar de ser um modelo novo ainda no Brasil, você tem algumas ressalvas em relação a isso. Principalmente se tratando de torcida organizada, que já fez uma nota falando que não aceitamos SAF no Corinthians, que o Corinthians é do povo e que não precisa disso. Vamos só lembrar o que é uma SAF. Diferente do modelo associativo, aonde você tem um presidente e ele fica durante um mandato, ele pode sofrer um impeachment, ele pode concorrer à reeleição, etc., onde você tem chapas dentro dos partidos, você, numa SAF, abre o seu capital, se torna uma empresa e você pode ser vendida para um sócio majoritário, um grupo de acionistas. E no caso da SAF, é óbvio que tem os seus contras. Nem todos os modelos de SAF deram certo. Porém, o modelo, a ideia estabelecida é que você atrai investidores de qualidade, aonde você organize as suas finanças e pense no longo prazo um crescimento gradual para que no longo prazo esses clubes se tornem altamente sustentável. Caso aconteça algum BO, no caso alguma dívida explodir, quem vai responder isso é o dono do clube, é o dono da SAF, onde tem o maior direito das ações, a maior compra das ações, é ele que vai responder. Isso não acontece no modelo associativo. No modelo associativo, se você deixa uma dívida, o próximo presidente é que vai responder por isso. Sendo que a culpa é sua. Na SAF não. Ele responde por ele. Além disso, ele está botando o capital dele. Então é claro que ele vai fazer o negócio girar. É claro que ele vai tentar fazer. Esse é o modelo de SAF ideal. É claro que, se tratando de Brasil, nós temos um conceito de SAF um pouco à la brasileira, que é o quê? Uma SAF no Brasil virou sinônimo de papai me dá dinheiro, onde você tem um dono muito rico, onde ele vai injetar dinheiro, vai comprar todos os jogadores, todas as estrelas, seu time vai voar, ele vai equilibrar as finanças. Não é exatamente assim. Uma SAF ela precisa ser algo sustentável no longo prazo. E sustentável no longo prazo significa uma mudança gradual. E aí você vê que tem vários modelos de SAF no Brasil de lá para cá, apesar de só ter 4 anos que esse modelo foi fincado no nosso país. Como você tem a SAF do Botafogo, do Cruzeiro e do Vasco. É claro que são 3 modelos de SAF diferentes. Quando a gente pega mesmo, a SAF do Botafogo é o maior exemplo de sucesso. Apesar do grupo Eagles estar sofrendo sanções, principalmente possibilidades de acionamento jurídico, em caso do Lyon na França, você vê que o Botafogo, ele, apesar de ter dívidas também, apesar de ter notícias que alguns jogadores não estão recebendo, etc., quando você pega o projeto esportivo, ele foi feito, certo? Mas, obviamente, é um modelo que ainda está sendo aprimorado. Porém, o conceito da SAF em si, ela traz profissionalismo para o futebol. E quando você pega o Corinthians, que está no modelo associativo durante toda a sua história, você vê que um time
que tem uma dívida beirando aos 2 bilhões não pode ser encarado como normal. E aí você vê que tem vários responsáveis por isso. Como diz, no modelo associativo, se você faz uma dívida, você deixa para o outro presidente arcar com as consequências. E isso foi feito durante anos do Corinthians, principalmente trazendo a público que os grandes responsáveis estão na chapa Renovação e Transparência. Isso não sou eu que estou falando. Os dados mostram, diversos jornalistas, diversos especialistas mostram que as gestões de André Sanches, Mário Gobi, Duílio, fizeram com que o Corinthians alcançasse esse patamar de dívida. Em 2023, por exemplo, o Corinthians ele teve um faturamento de 800 milhões de reais. Só que boa parte desse faturamento ele foi consumido pelas dívidas. É dívida de jogador que não paga, é dívida de estádio, juros atrás de juros. O Corinthians ele não consegue um fôlego para isso. E aí você vê que a SAF ela pode ser um modelo que pode modernizar a gestão e trazer novos investidores. Quando você fala da figura do Ronaldo, ele é uma figura muito identificada com o Corinthians, e você vê que a marca Ronaldo ela é muito poderosa. Quando ele veio para o Corinthians ali de 2008 para 2009, o simples fato dele estar aqui já mudou o Corinthians para um faturamento e para um patamar de patrocínio que ele nunca teve. Ele dobrou o patrocínio que ele tinha na época. A arrecadação subiu muito. Marcas passaram a investir mais no Corinthians porque era a figura do Ronaldo. O Ronaldo ele muda o Corinthians de patamar para que o Corinthians ele comece a sua arrancada e ganhar o título mundial em 2012. É tudo uma sucessão. E aí a gente está falando de um cara que não é totalmente cru. Ele não é cru em gestão. Ele adquiriu o Cruzeiro em 2011 por 400 milhões e estava reestruturando o clube. É claro que quando você compara, se tratando de Cruzeiro, o Ronaldo com o Pedrinho, são outras versões. São duas versões diferentes. O Pedro, ele quer um Cruzeiro com muitas estrelas. O Ronaldo ele tem uma cabeça de um clube que vai crescendo degrau a degrau no longo prazo, para que ele tenha um fôlego de se sustentar no longo prazo até. E isso estava sendo muito bem feito até o ano passado. O torcedor do Cruzeiro sabe que a SAF na gestão do Ronaldo, ela tinha um objetivo muito claro de permanecer na primeira divisão, no segundo ano já começaram a dar uma melhorada. Quando eu falo de primeira divisão. Isso estava acontecendo. Na gestão do Ronaldo, o Cruzeiro ele teve os melhores resultados no ano passado. Ele estava brigando pelo título. Depois disso, ele começa a degringolar. Ele tem experiência no Real Valladolid. É claro que não é uma gestão 100% perfeita. Apesar de ele conseguir trazer o Valladolid para a primeira divisão, depois acabou caindo, e tem alguns torcedores que não gostam da figura do Ronaldo, por exemplo. Ele não é um amador se tratando de gestão. Ele é um profissional, e a gente sabe disso. E será que ele conseguiria repetir esse sucesso no Corinthians? É claro que depende de vários fatores. O Ronaldo ele fala diretamente: se o Corinthians irá SAF, eu estou interessado. Isso já é um grande sinal. E o que isso significaria? Isso significaria que gavetas estariam sendo expostas aqui. Sim, uma gestão profissional, ela passaria a ter controle de grupos privados, aonde trariam mais experiência para aquilo e deixariam várias sujeiras que estavam debaixo do tapete expostas. Como, por exemplo, o Ronaldo ele já deu declaração sobre como as organizadas lidavam com a sua gestão no Cruzeiro. E isso levanta a hipótese do porquê que as organizadas são tão contrários a esse modelo. Se tratando no caso de Cruzeiro, ele já falou que parte da arrecadação que se dava de ingressos quando o Cruzeiro atuava como mandante, vamos supor 20 mil, esse valor era retido, dado para a organizada ia lá e vendia.
Isso não é dito por mim, isso é dito por jornalistas e isso é dito publicamente. A organizada ficava com o valor que era arrecadado. E isso explica muito de quando um dirigente vem de forma profissional e corta esse tipo de benefício, a organizada se revolta. É o que a Mancha Verde, por exemplo, fez com a Leila. A Leila, ela utilizou, é claro, da imagem do apoio da Mancha Verde para conseguir sua eleição no Palmeiras. Depois ela foi cortando certas regalias que a Mancha Verde tinha, ao ponto da torcida se revoltar muito com ela. Não só pelo caráter futebolístico, mas também pelo caráter financeiro, e a gente sabe disso. Então é uma relação muito estranha do porquê que quando vem uma proposta de profissionalização, a organizada se dá tão contra isso. Por que não escutam a proposta? Por que não absorvem isso como uma coisa boa? Até porque, como eu disse, o Ronaldo tem credibilidade de gerência esportiva. É garantia de sucesso? Não. Porém, quantos clubes precisam de uma gestão profissional? A dívida do Corinthians está beirando os 2 bilhões de reais. Tudo causado pelo modelo associativo. Não é possível que a torcida esteja satisfeita com o modelo que está aí. Se esse modelo é testado há muito tempo e não tem resultado, por que está insistindo nisso? Agora, alguém deve estar ganhando com isso, porque não é possível que seja plausível a toda vez que vem uma ideia como essa ser contrário. Por que isso acontece? É uma dúvida que a gente precisa responder. Detalhe, e voltando, não é garantia de que dê certo, mas é uma possibilidade que precisa sim ser testada. O Ronaldo ele não é um garoto, ele é um profissional do futebol e a gente sabe sim que adquirindo uma gestão estando a longo prazo, você pode ter garantia de sucesso. Você pode ser uma SAP de sucesso tanto como o Ronaldo pode propor para o Corinthians, etc. Como você pode ser um modelo associativo muito bem administrado, como foi o Flamengo, mas é exceção. Principalmente se tratando de futebol brasileiro, onde somos tão imediatistas, querendo que contrate jogador, muitos craques, isso ferra com a gestão dos clubes. Quem é que está disposto a, no longo prazo, bancar a ideia e fazer com que o clube se torne excelente financeiramente e ganhe um fôlego no futuro, ele seja autossustentável? Poucos são, talvez só um dono. E aí ele precisa ser testado. O que me espanta é que tenha essa repulsa tão grande, principalmente se tratando de setores específicos do futebol. Você acha que o Ronaldo ele pode trazer esse caminho para o Corinthians? Deixe a sua opinião, não esqueça de dar like no vídeo e tamo junto, até a próxima. Tchau!